A paz do Senhor, gente. Dia 2, 3, 4, 234. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 1, 2, 3. E olha quem vai voltar para nos ajudar. Chamex. Palhaçada, né? Mas vamos lá. É porque fica muito baixo aqui pra mim, ó. Me incomoda. Me incomoda, bota aqui, fica melhor. E vamos embora. Primeiro livro de Crônicas. Agora fica bonito de ler, hein? Me perdoa aí os erros, né? Porque é muito nome complicado, mas vamos embora. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 1, primeiro versículo. Adão, 7 Enos. Cainã, Maalaleel, Jared. Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, sem Cã, Jafé. Não, desculpa. Sem Cã e Jafé. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã. De Javã. De Javã. Estes foram os filhos de Javã. É o versículo 7. Fala uma vez só, foram umas 3, né? Porque ficou entendido errado. Ficou engraçado. Vamos lá, versículo 7. De novo, vou ler de novo, mas só para continuar. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sebac. Não. Sabtecá. Sabtecá. É com B mudo. Sabtecá. Esses foram os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Misraim gerou Luditas. Não, desculpa. De novo, versículo 11. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas. Eu li errado. É Anamitas, os Leabitas, os Naftuítas, os Patruzitas, os Casluítas, dos quais se originaram os filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, Iete, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E estes foram os filhos de Arã: Uz, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Salá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão. Não, desculpa. E Abrão, que é Abraão. Gente, deixa eu só falar aqui. Até o primeiro versículo, o segundo e o terceiro, tem o subtítulo assim: a descendência de Adão. Eu vou ler o subtítulo, porque esse aqui é bom pra gente entender, tá? Subtítulo, eu vou falar, subtítulo: a descendência de Adão. Aí depois, subtítulo: os descendentes dos filhos de Noé. Foi do versículo 5 ao 23, que fala
o último coisa fala, todos esses foram filhos de Joctã. Aí depois o 24, 25, 26 e 27 está escrito que é a descendência de Sem. Agora vai falar os descendentes de Abraão, do versículo 28 até o 34. Por favor, se alguém vir algum erro aí, me escreve aí no comentário se você vê que eu errei, se você perceber que eu errei, porque é muito nome diferente. Às vezes eu posso falar tipo Salef, eu leio Salaf, Ofir, aí usou o ouro de Ofir. Ofir era um lugar, mas o lugar acho que recebeu o nome dele, né? Olha que maneiro. Mas não sei, vamos pesquisar. Estou falando aqui, eu acho, tá? Mas não tem nada a ver com a história aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, me ajudem aí agora a partir do versículo 28, o subtítulo, os descendentes de Abraão. 28 para frente. Estes foram os filhos de Abraão, Isaac e Ismael. Foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Adulão. Desculpa. 32. Estes foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura. Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Joquissã, Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaac. Estes foram os filhos de Isaac, Esaú e Israel. Subtítulo agora é os descendentes de Esaú. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Amaleque de Tímina, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. O subtítulo agora é os descendentes de Seir. Versículo 38. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Zobal, Zibeão, Aná, Disson, Ezer e Dizan. Eu li Disson, mas é com S só, tá? É Dizon. Igual eu li Dizan, não li Dissan. É com S só também, mas eu li Dizon. Dizon ou Disson? Eu li Disson, sei lá, Disson ou Dizon. Versículo 39. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tímina. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este foi o filho de Aná, Disson. Ou Dizon, né? Não sei. Eu vou falar de som porque som, eu li som. Disson. Versículo 41. Este foi o filho de Aná, Disson. Esses foram os filhos de Disson: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Uz e Arã. Agora o subtítulo: os reis e os chefes de Edom. Versículo 43. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, sua cidade chamava-se Dinabá. Belá morreu, e Joabe, filho de Zerá, de Bosra, foi o seu sucessor. Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor.
Uza morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu e Samlá, acho que é Samla, porque Samlá é com M, né? Então deve ser Samla. Não sei se é Samla. Samla, acho que é Samla. É porque fala Ramla, Samla, né? Hebraico, deve ser Samla. Então, versículo 47. Hadad morreu e Samla de Masreca foi o seu sucessor. Samla morreu e Saul de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Aqubor, foi o seu sucessor. Baal-Anã morreu e Hadad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Após a morte de Hadad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Quemã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Subtítulo: Os filhos de Israel. Capítulo 2. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Subtítulo: Os descendentes de Judá. Versículo 3. Estes foram os filhos de Judá. Eita, são filhos de Judá. De novo, versículo 3. Estes foram os filhos de Judá: Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a sua conduta Mas o Senhor reprovou Mas o Senhor reprovou a sua conduta perversa. Não é sua não, é a conduta perversa. Então, de novo. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Amul. Estes foram os filhos de Zerá: Zinri, Etan, Emã, Calcol e Darda. Foram 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas das coisas consagradas. Este foi o filho de Etan, Azarias. Os filhos que nasceram de versículo 9. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Calebe. Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho. O segundo foi Abinadab, o terceiro Simeá. Desculpa. Deixa eu ler aqui de novo, versículo 13. Deixa eu ler do Jessé para frente. Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho. O segundo foi Abinadab. O terceiro, Simeia. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. E o sétimo, Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, filho do ismaelita Jéter.
Calebe, filho de Esrom, teve com sua mulher Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba: Jezer, Zobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Calebe tomou por mulher a Efrate. Tomou por mulher a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade. E ela deu-lhe um filho chamado Zegube. Não, é Segube, com S. Segube. Versículo 22. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram Avote Jair, bem como Kenate e os povoados ao redor, ao todo 70 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu em Calebe Efrata, Abia, a mulher de Esrom, deu-lhe Azur, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esrom. Rão, o mais velho, Buna, Oren, Ozen, não é Oren não, é Orem. Então eu falei de novo. Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozen e Aías. Jerameel teve outra mulher chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o filho mais velho de Jerameel: Maás, Jamim e Equer. Não tem acento, tem nada, é só E-Q-U-E-R. Equer. 28, versículo 28. Estes foram os filhos de Onã, Samai e Jada. Estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abizur. O nome da mulher de Abizur era Abiail. Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molide. Estes foram os filhos de Nadab, Seleque e Apaim, acho que é Apaim, não tem acento, mas é Apaim. Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize, pai de Cezã, pai de Alaí. Estes foram os filhos de Jada, irmão de Samai, Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zazá. Foram esses os descendentes de Jerameel. Cezã não teve... isso aí não é 2 por não. Isso aí falou que foi. Foram esses os filhos... Desculpa. Foram esses os descendentes de Jerameel. Versículo 34. Cezã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma de suas filhas por mulher. E ela deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã. Natã gerou Zabade. Então, versículo 36. Atai gerou Natã. Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau. Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú. Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis. Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Cismai. Cismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias. E Jecamias gerou Elisama. Estes foram os filhos de Calebe, irmãos de Jerameel. Messa, o mais velho, que foi o pai de Zif, e seu filho Maressa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron,
Corá, Tapuá, ou Tapua, não tem acento, não sei para qual lado vai. Requém e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom. E Maom foi o pai de Bet-Zur. A concubina de Caleb, Efá, teve 3 filhos: Arã, Moza e Gazes. Com ZZ. Gazeze. Gazes. Gazes. Teve Gazes. Então, deixa eu ler de novo. A concubina de Caleb, Efá, teve 3 filhos: Arã, Mozã e Gazes. Arã gerou Gazes. Estes foram os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saaf. A concubina de Caleb, Maaca, teve 2 filhos: Seber e Tiraná. Ela também teve Saaf, pai de Madmaná. E Seva, pai de Maquibena. Deixa eu ler de novo o 49. Ela também teve Saaf, pai de Madmaná. Madmana, porque não tem acento, é Madmana. Então, de novo, 49. Ela também teve Saaf, pai de Madmana. E Seva, pai de Maquibena. E de Gibeá. A filha de Caleb chamava-se Axa. Axa, A-C-S-A, Axa. Versículo 50. Caleb teve também estes outros descendentes: os filhos de Ur, o filho mais velho, eu acho que eu não sei se isso é final. Deixa eu ler os 50, mas não sei se é ponto, porque é ponto, não tem 2 pontos falando dos filhos de Ur. Então o versículo 50 fala: Caleb teve também estes outros descendentes. Acho que falou de cima, né? Os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate: Sobal, fundador de Kiriat Jearim; Salma, fundador de Belém; e Aref, fundador de Bet-Gader. Bet-Gader, acho que é Bet-Gader, R no final. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim: o povo de Aroé, tô lendo de novo, o povo de Aroé, metade dos Manaatitas, e os clãs de Kiriat Jearim: os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses descenderam os Zoratitas e os Estaoleus. Os descendentes de Salma: o povo de Belém e de Atarote Bet-Joabe; os Netofatitas, metade dos Manaatitas, os Zoreus e os clãs dos escribas que viviam em Jabes: os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe. Subtítulo agora é os filhos de Davi, capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão,
de sua mulher Eglá. São esses os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elissua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas e a filha de Tamar, a irmã deles. Subtítulo: Os reis de Judá, versículo 10. O filho de Salomão foi Roboão. O filho de Roboão foi Abias. O filho de Abias, Asa. O filho de Asa, Josafá. O filho de Josafá, Jeorão. O filho de Jeorão, Acasias. O filho de Acasias, Joás. O filho de Joás, Amazias. O filho de Amazias, Azarias. O filho de Azarias, Jotão. O filho de Jotão, Acás. O filho de Acás, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. O filho de Manassés, Amon. O filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, o primeiro, Jeoaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os sucessores de Jeoaquim foram Joaquim e Zedequias. Subtítulo: A linhagem real após o exílio. Versículo 17. Estes foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro: Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nebadias. Não, ao contrário, Nedabias. Versículo 19. Estes foram os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel: Mesulão e Ananias. Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles. Teve ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe-Ezede. É tudo com S, mas eu li com Z, como se fosse dizendo, Eubá, Jusabe, o Jusabe é Sebe, não sei, Jusabe, enfim. Jusabe-Ezede. Versículo 21. Estes foram os descendentes de Ananias, Pelatias e Jesaías. E os filhos de Refaías, de Arnã, de Obadias e de Secanias. Estes foram os descendentes de Secanias: Semaías e seus filhos Atus, Igal, Bariá, Nearias e Safate. 6 descendentes ao todo. Estes foram os 3 filhos de Nearias: Elioenai, Tá chorando de novo, 23. Estes foram os 3 filhos de Nearias. Meu Deus, falei, tá acabando. Versículo 23. Estes foram os 3 filhos de Nearias: Elioenai, Ezequias e Azricão. Estes foram os 7 filhos de Elioenai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Amém? É gente com força. Acabou por hoje. Amanhã tem mais. Jesus. Amanhã tem muito mais. É nóis. Paz do Senhor. Fica com Deus.